As ruas de Moscou continuam movimentadas, mas algo mudou no ar. As vitrines brilham menos, os olhares das pessoas parecem mais cansados, e por trás da fachada imponente de uma superpotência, a Rússia enfrenta um colapso que poucos no Ocidente compreendem em toda a sua profundidade. O que acontece dentro do maior país do mundo vai muito além das manchetes sobre sanções e guerra. Trata-se de um colapso silencioso econômico e social que corrói as bases do poder russo e ameaça transformar o país numa sombra do que já foi. Nos últimos anos, o governo de Vladimir Putin apostou tudo em um projeto: sustentar a guerra e manter a imagem de força. Para isso, transformou a economia numa máquina voltada quase exclusivamente à produção bélica. Tanques, mísseis, drones, munição, fábricas inteiras foram reconvertidas para alimentar o fronte. À primeira vista, os números pareciam animadores: crescimento do PIB, aumento do emprego, fábricas em pleno funcionamento. Mas por trás dessas estatísticas existe uma verdade incômoda. Esse crescimento é artificial. Ele é mantido à base de dívida, subsídios e gastos militares que não geram riqueza real. A economia civil, que move o cotidiano das pessoas, está em colapso. O setor energético, pilar da economia russa por décadas, começou a vacilar. Desde que a Europa reduziu drasticamente a importação de gás e petróleo, as receitas do Estado despencaram. Mesmo com o redirecionamento de parte das exportações para a Ásia, os lucros caíram quase pela metade. O Kremlin tenta mascarar a crise usando reservas e fundos soberanos, mas essas reservas estão se esgotando rapidamente. Analistas estimam que, se o ritmo de gastos continuar, o Fundo Nacional da Rússia pode ser consumido até o fim de 2026. É como um navio gigantesco que segue em frente, mas com o casco rachado. E cada onda o aproxima mais do fundo do mar. Enquanto o dinheiro evapora, a vida cotidiana se torna cada vez mais difícil. O rublo perde valor, os preços sobem, o poder de compra encolhe. Nas cidades do interior, o desabastecimento é uma realidade crescente. Produtos importados desapareceram das prateleiras, substituídos por versões locais de qualidade duvidosa. As pequenas empresas, incapazes de lidar com juros altos e inflação, fecham as portas. Desde o início da guerra, mais de 160 mil companhias foram à falência. As ruas industriais, antes cheias de caminhões e trabalhadores, agora ecoam o som oco da inatividade. O colapso russo também é humano. Milhares de jovens qualificados deixaram o país desde 2022, fugindo da mobilização militar e da falta de perspectivas. Engenheiros, programadores, médicos, cientistas. Uma geração inteira que buscou refúgio na Europa, na Geórgia, na Armênia, em qualquer lugar onde pudessem reconstruir suas vidas. A Rússia está envelhecendo e encolhendo. As taxas de natalidade despencam e o número de aposentados cresce rapidamente. Isso significa que, em poucos anos, haverá menos trabalhadores, menos inovação, menos força produtiva. É o que os economistas chamam de colapso demográfico. E ele avança silencioso, sem manchetes, mas com efeitos devastadores. Politicamente, o país se mantém firme apenas pela força da repressão. As vozes dissonantes desapareceram das televisões e as redes sociais são monitoradas. A propaganda tenta criar a sensação de normalidade, mas a tensão é perceptível. Nos últimos meses, várias regiões começaram a demonstrar sinais de desgaste. Governadores locais reclamam da falta de recursos, escolas e hospitais sofrem com cortes orçamentários, e o descontentamento cresce. Muitos russos apoiam o governo por medo, não por convicção. Há uma sensação coletiva de que algo está errado, mas ninguém tem coragem de dizer em voz alta. A guerra, que deveria consolidar o poder do Kremlin, tornou-se um buraco negro financeiro. O custo diário das operações militares é astronômico. Tanques destruídos, munições desperdiçadas, soldados feridos. Tudo isso se traduz em bilhões de rublos drenados do orçamento.
A Rússia gasta hoje mais de 40% de sua receita em despesas militares. Enquanto isso, infraestrutura civil se deteriora, estradas esburacadas se multiplicam, hospitais carecem de equipamentos básicos e professores esperam meses por seus salários. É um país que se alimenta de glórias passadas e promessas vazias. No coração do poder, o Kremlin ainda projeta confiança. Putin fala em vitória, soberania e resistência. Mas entre os próprios aliados, o medo é palpável. O sistema se tornou dependente da guerra, e qualquer tentativa de reduzir gastos pode provocar o desmoronamento completo. É como se a Rússia estivesse presa em um ciclo vicioso. Precisa continuar lutando para justificar seus sacrifícios, mas quanto mais luta, mais se enfraquece. Internacionalmente, a situação também é frágil. A China, principal parceira comercial da Rússia, compra petróleo e gás a preços reduzidos, explorando a dependência russa. O Irã e a Coreia do Norte fornecem armamentos, mas em troca de concessões estratégicas. A antiga imagem de potência independente se esfarela diante de alianças que beiram a submissão. A Rússia já não dita as regras, apenas tenta sobreviver dentro delas. Os sinais do colapso estão por toda parte. A dívida pública aumenta, o desemprego cresce e a inflação real, não a divulgada pelo governo, ultrapassa 15%. Famílias recorrem a economias de emergência, vendem carros, reduzem o consumo de energia. Em cidades menores, há relatos de apagões, desabastecimento e migração interna. A sensação é de um país exausto, que tenta se sustentar apenas pela memória de um poder que já não possui. Economistas alertam que esse tipo de colapso não acontece de um dia para o outro. Ele é gradual, mascarado por dados manipulados e discursos triunfalistas. Mas quando as engrenagens finalmente travam, o impacto é brutal. A história mostra que impérios não caem com um estrondo. Eles se desfazem em silêncio, corroídos por dentro. Foi assim com a União Soviética, e pode estar sendo assim novamente. O colapso da Rússia é muito pior do que parece porque ele não é apenas econômico, é estrutural, social e moral. Um país que troca educação por propaganda, inovação por censura e juventude por guerra já começou a ruir, mesmo que ainda não perceba. O império que um dia desafiou o mundo hoje enfrenta seu inimigo mais implacável, o tempo. E este, diferentemente dos tanques e mísseis, não pode ser derrotado. Se o futuro seguir o caminho atual, a Rússia de 2030 poderá ser irreconhecível, empobrecida, isolada, dividida internamente, sustentada por um governo autoritário tentando controlar o incontrolável. Um colosso geográfico transformado em potência vazia, onde o medo é a única coisa que ainda funciona. E quando o medo deixar de funcionar, o que restará será apenas o som distante do gelo se partindo, o som de um império que, mais uma vez, desaba sob o peso da própria ambição.